Eu queria apresentar para vocês nosso irmão Eric Lira. Pedir ao Eric vem aqui, ele está com a Evelyn, sua esposa. Fica de pé para o pessoal poder vê-la, conhecê-la, poder identificá-la. Uma alegria muito grande receber vocês. Sejam muito bem-vindos, satisfação. Eu estava ansioso para conhecê-los. Eu ainda não conhecia o Eric. Na verdade, eu conheço o pai dele, irmão Josias Lira, que é uma das pessoas mais apaixonadas por missões que eu já conheci em toda a minha vida. Um servo de Deus por quem eu tenho uma admiração imensa, um carinho muito grande. Um servo de Deus que vive e se dedica ao trabalho missionário, ao sustento de missionários, de pessoas em formação, de seminaristas, se dedica muito do que tem exatamente para isso. E é referência e exemplo que merece ser seguido e imitado. Já conheci há muito tempo sua irmã, a Alessandra. Foi professor dela, né? Fui professor da Alessandra. Alessandra e Winston, pastor Winston, que é esposo de Alessandra. Estava dizendo que nos meus 30 anos de magistério no Brasil, magistério teológico, sem dúvida, 2 dos melhores alunos que eu já tive em toda a formação teológica. Brilhantes, tanto a Alessandra quanto o Winston são espetaculares e um casal muito querido, muito amado. Eles lhe mandaram um abraço, inclusive. Obrigado, retribua. Devem estar assistindo. O Eric, eu acompanhei um pouco a história, porque aquilo que ele viveu há quase 4 anos atrás, na época, através de Alessandra, eu tomei conhecimento, mas quem vai contar é ele. A experiência que ele viveu e o modo como Deus agiu e tem agido em sua vida. Emoção e alegria receber você aqui, Eric. Que Deus te abençoe e te use mais uma vez para falar o coração da gente. Amém. Bom dia. Uma vez o pastor da minha igreja, ele falou, disse que é impressionante como quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar numa igreja, o Espírito Santo parece que já toca desde o começo, desde a recepção, com o pessoal do louvor, com o pessoal, parabéns, by the way, pelo bom louvor, o pessoal da projeção, e hoje mexeu muito comigo, especialmente quando eu falava sobre rompendo em fé, que é exatamente isso, o modo como eu vivo e o modo pelo qual eu estou vivo, é porque muitas pessoas romperam em fé, com ousadia, moveram o sobrenatural. Vocês vão entender isso com o passar da história. Mas eu vim aqui pregar. E eu preciso abrir a Bíblia, né? Vocês podem abrir comigo em Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo e nas palavras de Marcos, no capítulo 6. Vamos do verso 39. Então lhes ordenou que todos sentassem em grupos sobre a grama verde. Amém. Um texto meio sem sentido, né? Mas eu vou ajudar a esclarecer só para contextualizar, porque texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Então, Cristo estava aqui passou o dia alimentando a multidão. É o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Quando ele passou o dia todo alimentando com o seu pão, ele é o pão da vida. Mas chegou algum momento que começou a dar fome. Só que não tinha nenhum Starbucks, não tinha um McDonald's, não tinha um Burger King, não existia isso. Ele poderia ter feito um banquete? Óbvio que poderia. Ele poderia ter feito como fez com Moisés, que deu maná todos os dias para o povo de Israel. Poderia? Obviamente que poderia. Ele é a plenitude do poder, ele tudo pode. Mas não. Ele esperou o povo sentir a fome. Ele esperou o povo sentir a necessidade para então começar a trabalhar o seu milagre. E para isso, ele precisou o quê? Que as pessoas se organizassem. Olha, organiza-se em grupos, junta todo mundo aqui, porque não dá para fazer essa multidão toda. Vai ser uma confusão se eu botar todo mundo aqui. É como se eu chegasse aqui e botasse, a senhora está aqui, todo que é pão e peixe. E era tarde, todo mundo com fome, e essa aí tem gente, se eu estou com fome, eu começo a ficar chato. Tem muita gente que é assim, quando está com sono, com fome, eu sou insuportável. Mas, e aí eu ia querer ser o primeiro, então ia ser um pulando por cima do outro, é meu, esse pão é meu, esse peixe é meu, esse peixe é maior, eu quero.
Então, não, ele disse, ei, organiza em grupo. Vamos organizar isso tudo aqui. Fica um grupo ali, outro grupo ali, calma que vai ter milagre para todo, calma que vai ter pão para todo mundo e se prepara porque hoje é dia de milagre. Foi isso que ele quis dizer quando ele mandou. E ele mandou sentar sobre a grama verde porque ele quer cuidar do povo. As regiões montanhosas de Jerusalém, de Israel, elas são, igual como todo lugar do mundo, elas têm as partes de pedregulho, as partes sujas, que dói, de pedra. Ele falou assim, mas também tem a parte da grama verde. Ele falou assim, olha, senta na grama verde que vai ser mais confortável para você. Guarda essa história aí, que eu vou já voltar para esse mesmo ponto. Eu sou de Manaus. Quantos aqui já conhecem Manaus? Obrigado pela parte que me toca. Ok, temos um irmão que conhece Manaus. Então, eu vou mais além ainda. Eu sou pescador. E Manaus é lugar de peixe. Quer dizer, o Amazonas é lugar de peixe. E eu, como um bom pescador, sou cheio de histórias de pescadores. Mas hoje não é dia de história de pescador. Não, hoje eu tenho fotos, fatos e argumentos, tá? Para provar. E eu fui pescar com meus amigos. Era uma quinta-feira. Para quem conhece o Amazonas, eu saí de Manaus a quase 300 quilômetros, 280 quilômetros. Existe um município chamado Itacoatiara. É entre Manaus e Itacoatiara, ou seja, no fim do mundo dobrando à direita. E antes de chegar a Itacoatiara, existe um município que ele é, sei lá, cabe quantas pessoas aqui? Umas 400? Deve ser a quantidade de pessoas que moram nesse município chamado Lindóia. Nesse município, entre Lindóia e Itacoatiara. Eu fui lá, que é por lá que eu descia para ir para o Rio Urubu. A minha equipe sabia que lá estava tendo os maiores peixes, e nós fomos. Quando eu digo minha equipe, é eu e mais 2 amigos. É uma equipe tanta. E a gente foi, pescamos na quinta, no sexta, no sábado, e eu falei assim, olha, pessoal, amanhã, domingo, vamos acordar cedo, vamos sair mais cedo, porque vamos voltar para Manaus, e é aniversário do meu irmão mais novo. E eu prometi ao papai que eu ia estar lá na casa dele. E do cara chega lá para a hora do almoço. Disse, não, então beleza, então, mas só que no meio do caminho tem umas antenas de telefonia. Aquelas antenas, torres, que tem aqui também. Essas antenas, e aí eu vou querer fazer um negócio dessas antenas. O que você vai fazer, Eric? Então, vou fazer um salto de lá. Eu disse, Eric, deixa eu pescar. Eu queria fazer um base jump. O nome do esporte é base jump. Base é por causa disso, como a própria sigla diz, B-A-S-E, Building Antenna Span Earth. Você tem que saltar de building, de prédios, antenas, de guindastes, montanhas, pontes e montanhas. Se você salta desses 4 objetos, você saltar de estrutura física de lugar de pouso restrito. Eu era um dos poucos, se não o único, que fazia base jump em Manaus. Aqui tem um paraquedista amigo meu que eu sempre chamava para fazer base jump, e hoje eu entendo por que eles não faziam, porque é um esporte extremamente arriscado. Eu tenho um vídeo aí que mostra um base jump simples do que eu fiz, que é saltando de uma ponte que tem lá em Manaus. Tá tendo um delay aí. Enquanto vão ajeitando para poder... Ah, já mostrou aqui. Base jump. Esse foi o da ponte. Mas eu tinha alguma experiência nisso. Já tinha feito vários outros base jumps. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer dessa antena. Por quê? Porque ninguém nunca saltou dessa antena e eu quero saltar dessa antena. Aí Eric não vai. Eu falei assim, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Na época, o que me atraiu ao base jump, eu tinha uma vida completamente desregrada. Eu tinha uma vida ridiculamente fantástica. Eu era um casado que tinha uma vida de solteiro, por assim dizer. Eu fazia de tudo à minha própria maneira e a meu próprio tempo. E quando
o meu instrutor de base jump falou, Eric, olha, quem faz base jump regularmente, como você está pretendendo fazer, tem expectativa de vida de 4 a 5 anos. É o que vive um base jumper. Falei, é meu esporte. Eu era paraquedista. Aliás, eu sou paraquedista. Quando vocês me veem voando por aí nas matérias, entendam, não estou brincando. Entende? Saltar de aviões é completamente seguro. Inclusive, até recomendo aos irmãos que saltem de paraquedas, que façam um salto duplo. Posso até dar o caminho das pedras no final do culto. Que aí é um esporte completamente seguro. Paraquedista eu ainda sou. Um base jumper eu não faço mais. Mas, fato é, que eu falei para meus amigos, disse, olha, esse contato com a morte, para mim, é fantástico. Eu preciso disso e é isso que... Cada um tem seu vício, e foi no que eu me viciei na época. Muito bem. Eu falei para meus amigos, disse, olha, vamos parar lá na antena e que de lá eu vou saltar. A mais alta. Porque no base jump, quanto mais alto, mais seguro. Bizarramente, mas é. A antena, o base jump ele é um esporte ilegal, porque ninguém deixa você ficar saltando do seu prédio, da sua ponte, da sua antena, e muito menos não deixa. E a antena, entende, tinha 1 metro quadrado do tamanho desse palco aqui, e a antena imponente, bem no meio. E cercado de muros. O muro com as concertinas de cerca elétrica quer dizer o óbvio, né? Não pode pular, não pode ultrapassar. O que para mim era só uma mera informação. Mas eu parei o carro do lado, subi e botei meu paraquedas do outro lado. Falei assim, vou pular. E vocês ficam aqui. Falei para meus amigos, olha, vocês ficam aqui, porque eu vou subir e vou descer rapidamente, que a gente tem que chegar a tempo para o aniversário do meu irmão. E vocês ficam aqui na rodovia, porque pode ser que eu tenha que pousar na pista. E aí vocês param o trânsito, que eu não quero morrer atropelado. Eles olharam, cara, que tem certeza? É comigo, deixa, está tranquilo, confia. E aí eu fui e saltei. Quando eu estava do outro lado, eu só escutei um dos meus amigos, um dos dois, falando, sério, bom salto. Falei, Deus te abençoe. Beleza. Falou, Deus te abençoe. Amém. Eu comecei a escalada. Os postes aqui, em cima dos postes só alguns fios. Manaus, para quem conhece, é assim, tem a torre de telefonia, mas não pega celular, embaixo da torre de telefonia. Manaus. Fato é que daí os fios estavam lá de rede elétrica, que não tem rede elétrica, enfim, Manaus. Eu fui e subi. Cheguei lá em cima, camisa encharcada, porque você cansa muito, você imagina, subir 109 metros, escalando, sem equipamento de segurança nenhum, nem o paraquedas eu tinha colocado ainda, você coloca o paraquedas só quando você chega no local. Muito bem, eu cheguei, me preparei para o salto. Outro vídeo para a gente ver, são imagens fortes, mas eu quero que vocês entendam, como eu falei que ia ter prova disso tudo que não é história de pescador, pode botar para a gente ver. Tem áudio. O equivalente a um prédio de 36 andares. Repare que o pilotinho, essa espécie de paraquedas em miniatura, é acionado logo depois do salto. Mas o restante do equipamento não abre. São 6 segundos de queda livre. 6 segundos. É possível ouvir o grito do empresário e o som do impacto contra o solo. O que vem a seguir é uma correria e pedidos desesperados de ajuda. O outro vídeo é mostrando a GoPro que estava na minha câmera do meu capacete. Sim, a gente usa capacete só para ficar com a câmera no base jump. Pode soltar o vídeo e aí vocês vão entender. Quando eu ia cair bem no meio do muro. Aí meu corpo ia dividir em 2. Ia dar mais trabalho de eu estar aqui hoje. Não que eu não estivesse. E aí tinha uma rede elétrica. Esse fio, ele desviou o meu corpo. Em vez de eu cair no meio do muro, eu caí do lado de fora. Aqui tá o muro. Eu caí aqui do lado de fora. Mas a rede elétrica caiu no chão. O fio bandou no meio. Ele explodiu meu fêmur, bandou no meio. E a rede elétrica ficou no fio terra. Ficou na terra e vocês vão ouvir o barulho da rede elétrica que levantou uma fogueira. 2 labaredas de fogo.
uma labareda ali, uma labareda acolá. Ó. Pode botar de novo esse vídeo. Ali é a rodovia. 3, 2, 1, beijinho! E ali eu fiquei estendido. Sérgio e grupo de louvor, vocês ficam aí, viu? Se o Espírito Santo tocar vocês, fica à vontade. Eu fiquei estendido ali. Só havia sangue, suor e lágrima.